Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual, e isso aqui na parte de baixo. Então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser, os dias dos milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só conhece a palavra. Essa é verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? Ela só conhece a palavra. Então, isso foi número 1. Número 1, chegando a você, sua fé mental. Aqui mesmo vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra. Agora, e número 2, 3, então você terá espiritual, terá o Espírito Santo e selará todas estas coisas dentro de você quando esse Espírito Santo cobre isto. Da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo. Então se tornam um. Amém. Tirem essa coisa da minha frente, é difícil para os braços. Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Está vendo? Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus. Agora, então, são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus. Vocês se lembram no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 5, Jesus no Monte da Transfiguração? Vocês já me ouviram, escutai-o, aquele sermão que eu, não há muito, aqui mais ou menos um ano atrás, preguei, que tornou-se tão popular. Escutai-o. A colocação de um filho em posição em Efésios 1:5 também. Deus nos predestinou para filhos e adoção. Veja, uma família, quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. Se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca se tornava herdeiro. Mas se ele fosse o filho certo, e filho que obedecesse seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição. Ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. E é isso que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração. Quando ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações, ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombras sobre ele. Sabem, no Antigo Testamento, tomavam um filho, vestiam-no de boa e bela vestimenta e o colocavam diante do público. E tinham uma cerimônia de colocação, ou chamamos de adoção. Aí em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso como adoção de filho. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, e leitores espirituais da Bíblia, uma colocação deste filho. Em outras palavras, o filho era filho quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu seu erro. Nascer na família pelo Espírito Santo, isso mesmo. Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos instruídos pelo instrutor certo. Está vendo? Agora, se o homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor que pudesse achar, o melhor professor, porque queria que seu filho crescesse a ser como seu pai. Está vendo? Então ele pegava o instrutor certo. Agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor e Deus, nosso pai, agora, ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes. Ele pegou o Espírito Santo para ser o nosso instrutor. E o Espírito Santo é o nosso professor. E ele está na igreja. E ele leva recado ao Pai.
E então, e se o pai, ou instrutor, chegasse e dissesse: ora, pai, agora ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho, você sabe, chamamos disso. Dissesse: ó, se eu contasse para o pai alguma coisa sobre aquele menininho de qualquer forma, é um renegado, mas se eu contar ao pai, o pai talvez me dê um aumento. Esse não é o tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. E o Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Sim, então ele sobe. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer: tuas filhas estão todas cortando o cabelo e tu lhes disseste para não fazê-lo. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar que simplesmente não conseguem estar de acordo. E estão adotando isto por isto e isto por aquilo. Como ele deve envergonhar-se. Mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer: oh, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Oh, como ele adoraria dizer isso, está vendo? Então o pai fica cheio de orgulho e diz: este é o meu filho. Foi exatamente isso que Deus fez no Monte da Transfiguração. Note que ali apareceram Moisés e Elias. E Pedro, todo animado, o sobrenatural havia sido feito. Pedro ficou animado. Ele disse: edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. Ele disse: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Está vendo? Deus se colocou no fundo e este é meu filho. Moisés representava a lei, os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei. Não poderíamos viver pela sua justiça. Não peço justiça, quero misericórdia, não justiça. Não consigo cumprir sua lei e não consigo cumprir sua justiça, mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele. Ele é meu amado filho, escutai-o. É ele, é esse o tal. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o de seu pai. Sim, senhor. Não tinha tinha um anel naqueles dias, uma marca, timbre. E cuspiam nele e colocavam-no. Esse era um timbre. Isso era apenas ele usava o anel de seu pai, seu timbre. Esse tinha tanto valor como o de seu pai. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus, a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus, provou ter estas virtudes nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal e piedade nele. Então Deus o sela e o coloca na posição. E aí, então, quando se vê os filhos e filhas de Deus, então Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Agora, alguns de vocês, batistas, que querem ir em segurança eterna, agora, se chegarem a esse estágio, eu ficarei com vocês que é segurança eterna se chegarem a esse ponto. Mas simplesmente qualquer um dizer, irei unir-me à Igreja Batista, sou presbiteriano, tenho segurança eterna, isso é errado. A sua própria vida prova que você não a tem. Até que isto esteja aí e Deus adotou você e selou você pelo Espírito Santo em seu reino. Então não tem como sair disso. Você está eternamente seguro. Creia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você todo e suas virtudes pias estão selados até o dia da redenção. Creio que é uma noiva que é predestinada. Creio que Deus disse que ele teria uma igreja sem mácula nem ruga. Creio em predestinação, que a noiva é predestinada, ela terá de estar lá. Espero estar com ela. Isso está vendo? Estou com ela. Agora depende de mim operar minha própria salvação com Deus até essas coisas serem aprovadas de Deus e então ser selado no reino de Deus. Aí está o Espírito Santo. Aí estão as genuínas obras de Deus. Está selado até o dia da redenção. Esse foi o sonho dela. Achei que foi lindo. Agora, portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto, ou o indivíduo, a igreja estará lá. Deixe-me enfatizar bem isso para entender. A igreja está predestinada para estar lá.
Quero estar com ela. Mas o único modo de eu estar com ela é ser parte dela. Como me torno parte dela? Ao estar nela. Como entro nela? Por batismo, por um Espírito. 1 Coríntios 12. Todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Um corpo batizado nele.